Retornamos com o programa PMMS em Ação, ainda aqui com a Tenente Coronel Joelma Sobrinho, nossa especialíssima convidada. Vamos falar sobre a efetividade do trabalho da Tenente Coronel Joelma, com o que ela se depara e o que ela pode nos ajudar. Coronel, a primeira coisa, assim, quando o pai tem o seu bebê, ele fica muito ansioso pelo início da dentição. Então é muito bonitinho ver lá o bebezinho nascendo os dentinhos, mas a partir de que idade ou de que mês, ano, mês, que a criança que o pai deve levar a criança para procurar uma dentista? Certo. A gente preconiza o atendimento da gestante, né? Então eu sempre oriento assim, as mães, quando já querem programar teus filhos, já façam uma consulta ao seu dentista para orientações. A gente já passa as orientações básicas, né? Para quando a criança nascer, ela já vai estar ciente dos cuidados, né? Mas a criança, assim que antes de ter dente, ela já pode procurar o dentista, sim. A gente vai passando todas as orientações por conta de mamadas, da alimentação, da pega do peito em si para amamentação e tudo mais. A gente já vai passando todas essas orientações, né? E eu acho super importante. Nisso, a criança já começa a ter dentes, a gente já vai orientando a escovação, a limpeza da boquinha, né? Então, para evitar ter cárie no futuro. Entendi. Entende? Então, essa precocidade com que os pais às vezes dão doce para a criança, ela pode influenciar nessa questão? Pode, com certeza, com certeza. Na verdade, a criança, ela não tem a necessidade do açúcar, né? Quem dá o açúcar somos nós, né? Então, a gente pede para que não seja feito isso no início. E o uso da chupeta, da mamadeira, influencia na dentição? Na formação da dentição? Sim, também. A senhora não recomenda o uso da chupeta? Olha, eu acho complicado falar não recomendo, porque tem outras implicações por trás disso, né? Mas a gente recomenda até uma certa idade para evitar problemas de oclusão e tudo mais. Uma vez iniciada essa primeira consulta da criança com a dentista, a partir daí, com qual frequência ela deve procurar? A gente preconiza uma visita a cada 6 meses. Cada 6 meses? Cada 6 meses. Isso só para criança ou para adulto também? Não, para todos. Para todos? Para todos. Entendi. A senhora poderia dar algumas dicas de como pode ser feita essa higiene num bebê? A gente vê que nos mercados já existem produtos específicos para crianças. Eles são realmente necessários? O uso do que a gente faz do adulto pode ser feito para a criança? Como é que a senhora pode falar a respeito disso? Olha, eu sempre recomendo a limpeza da boquinha a cada mamada, tá? Criancinha pequenininha que mama, a gente pega uma fraldinha, limpa aquele leite que fica aqui no fundinho da gengiva, né? Para não ficar acumulando aquele leite que ele talha ali e começa a soltar um certo ácido que vai causar a cárie depois. Entendi. A gente chama de cárie precoce da infância, né? Então, eu recomendo que limpe dessa forma. A partir do momento que já tem dentes, aí a gente vai ter que começar a escovação, né? Então, aí a gente evita nessa escovação o uso de pasta fluoretada, tá? Desde que a criança não engula, você pode usar, sim. Apesar de que o flúor, ele é bastante importante na prevenção da cárie também, né? Então, pode-se usar a pasta que a gente usa também numa quantidade muito pequena, né? Na verdade, a gente costuma encher a escova, certo? Então, isso aí não é de correto fazer. A gente coloca um grãozinho de arroz só na escova, só para dar aquele saborzinho. Porque quem vai promover a limpeza mesmo é a escova, promoção da escova limpeza mecânica, né? Então, pode-se usar sim a mesma pasta da gente, desde que a criança não fique comendo muito aquela pasta, engolindo muito por conta do flúor, né? O uso do fio dental também é recomendado? Sim, super recomendado, super recomendado. A princípio, quando tem só aqueles dentinhos da frente, não há tanta necessidade. Mas assim que começa a crescer novos dentes ali no fundo e tudo mais, é de suma importância o uso do fio dental, sim. A criança que não é por hábito da criança ter esse cuidado com os dentes logo de início, né? Então é um processo que é muito mais monitorado pelos pais do que pela própria criança. Exato.
Então, a criança pode ser que ela venha a quebrar um dente, comendo um doce, uma coisa mais dura. É feita a restauração na criança? Sim, com certeza. Mesmo no dente de leite? Isso é muito comum numa criança, queda, né? Então, o trauma acontece bastante. E a gente reconstrói, sim. E pode ser feito no dente de leite? Normalmente não tem problema? Sim, com certeza. Normal. Entendi. O dente de leite é como um dente permanente da mesma forma. Coronel, a senhora poderia deixar algumas dicas de saúde bucal para as crianças, não só para as crianças, para o nosso público que nos assiste? Sim, com certeza. É como eu disse, eu acredito que a prevenção é primordial, tanto para a parte de financeira, né, a parte financeira e tudo mais, e da função, da saúde da criança, né? Uma criança com cárie, ela não vai comer, ela não vai se alimentar, ela não vai se nutrir direito. E isso vai para os adultos também. Hoje a gente vê idosos malnutridos, né, por conta da alimentação. Então, é fundamental a higiene, o cuidado com a higiene. Hoje a gente vê muitos adultos com problemas periodontais. Os problemas periodontais, eles acarretam perda precoce de dente, né? Vai começando a ter perda óssea e quando vê já não tem mais como ficar o dente na boca, acaba perdendo também. Então, o que eu peço? Higiene, visita ao seu dentista no mínimo, do máximo de 6 em 6 meses, né? E todos os cuidados em casa. Você vai observar, vai abrir a bochecha, levanta a língua, vê o que tem embaixo, se tiver alguma lesãozinha que possa sugerir alguma outra coisa, como um câncer bucal, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado, o autocuidado, né? A gente fazer o autoexame, entende? Então, não é só olhar cárie, o dentista não olha só cárie. A gente tem que privar para essa outra parte também. Entendi. Entende? Coronel, uma pergunta aqui que é quase que pessoal também. Eu tenho 2 filhas. Sim. E tem uma de 7, quase 7, ela vai fazer 7 mês que vem, que ela aparece vez ou outra com dente mole. Certo. E a gente vê que anteriormente, nas famílias, assim, as pessoas tinham mania de arrancar os dentes por conta própria, né? Amarravam um fio dental ali, ou uma agulha de costura, uma linha de costura, dava um nó e puxava, né? Eu penso que isso não seja recomendado, né? O ideal é procurar um dentista. Olha, eu penso que o ideal seria procurar sim, porque às vezes aquele dente pode ter um pedacinho de raiz ainda ali, mais compridinho, e vai machucar a criança se fizer isso. Então, o ideal sempre é procurar o atendimento. Sim, com certeza. Então, tá, bacana. Coronel, muito obrigado pela presença da senhora no nosso programa. Agradecemos bastante a disponibilidade da senhora. Eu que agradeço e me coloco à disposição para todos que precisarem. Muito obrigado. Com isso, nós encerramos o segundo bloco do programa PMMS em Ação. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Olá, eu sou o Major Augusto e esse é o programa PMMS em Ação, programa em que discutimos os valores, falamos sobre as histórias e os projetos da Polícia Militar. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, nesse período em que hoje sorrimos com os olhos e não mais com a boca, né, em razão das máscaras. A gente está aqui para discutir um assunto que ainda assim é de suma importância, até porque as máscaras são transitórias, mas a saúde bucal ela demanda muito tempo. E para falar sobre saúde bucal, nós temos aqui uma oficial que é referência na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, extremamente conhecida entre os policiais militares, que é a Tenente Coronel Joelma, sobrinho.
Parabéns pelo trabalho executado pela senhora e bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Coronel, o que a senhora precisou fazer para chegar onde está? Como é que foi o caminho da senhora? Bom, eu me formei em odontologia em 1992 pela UFMS e prestei o concurso da Polícia Militar em 94, entrando em 96, né? E estou lá até hoje. Esse ano eu já completo os 25 anos, né? Sou pós-graduada em odontopediatria e sou responsável pela maioria das crianças lá da Policlínica, né? Dos dependentes, eu que atendo a maior parte. Para ser uma oficial do quadro de saúde da Polícia Militar, o curso de formação da senhora é diferente dos demais oficiais. Como é que foi o curso de formação da senhora? Olha, na verdade, como o nosso concurso foi meio rápido, alguma coisa assim, demoraram 2 anos para nós sermos chamados e eles queriam a inclusão mais rápida, eu acredito. Foi um curso super rápido. Foram 3 meses, né, de curso de adaptação e ali já entramos direto para o trabalho. A senhora trabalha basicamente com crianças. Sim. E crianças geralmente, em razão dos pais, acabam tendo muito medo da polícia. Sim. Por um temor aí já histórico que a gente tem conseguido acabar com o tempo, né? A polícia, na verdade, é a grande parceira das crianças, não só das crianças como do público em geral, mas esse medo é injustificável. Mas também as crianças têm muito medo de dentista. Tanto que as mães, os pais, quando querem obrigar a criança a escovar os dentes, ela alerta, porque se ela não escovar, ela vai ao dentista. Exato. E como é que se dá esse trabalho com as crianças? Olha, até eu vejo assim um trabalho bem legal, né? Eu consigo me dar bem com as crianças. Eu vejo que isso aí é um pouco cultural ainda, de pais. Talvez os pais coloquem esse medo ainda nas crianças, assim como, se você não fizer isso, vou chamar a polícia, né? Isso. E assim eles fazem com o dentista também. Não, senão você vai lá no dentista, vai dar injeção. Acontece bastante isso. Então a gente conversa bastante, eu tenho bastante criança pequena, né? Uns chegam com muito medo, mas a gente vai conversando bastante, a gente acaba se dando bem. A criança, ela não é o principal público da senhora. Não. A senhora atende até os policiais. Sim, todos os adultos. É importante falar isso também porque, além dos policiais, a gente está falando de criança, obviamente não são policiais, são filhos, as esposas e os maridos também podem ser atendidos. Podem, todos os dependentes. Como é que você está dando esse atendimento agora nesse período de pandemia? Agora, no período de pandemia, a gente está com atendimento restrito, por conta de protocolos de atendimento mesmo, por segurança, tanto do usuário quanto do profissional. Porque o dentista, ele fica num contato muito direto, né? Então, o risco de contaminação é muito grande. Exato. A gente tem atendido menos, né? Mas a gente está aberto, sim. Estamos marcando e estamos atendendo todas as pessoas que procuram. Além da senhora, quem são os outros oficiais que trabalham no quadro de Hoje saúde? nós somos em 5. De manhã, trabalhamos o Coronel Sérgio, que faz a parte de endodontia, que seriam os canais. O Major Oliveira, responsável pelo serviço da prótese, né? E esse serviço é um serviço que também requer uma terceira pessoa, que seria o protético, né? É um serviço que é pago, né? Não é um serviço como você fizesse um particular, porque o particular você vai pagar o dentista, acaba juntando um valor maior. Ali você vai negociar diretamente com o protético, paga só aquela parte, entende? Aí, de tarde, temos a Tenente Marina, que é responsável pela parte da estética, restaurações, e a Tenente Larissa, que faz a parte da endodontia também. Mas isso, mesmo sendo cada uma numa certa especialidade, não impede de atender também outras partes. Chega alguém com dor, vai ser atendido tanto por um ou por outro, nunca deixamos de atender. A gente está comentando das crianças aqui, mas a gente sabe que o cuidado bucal é algo, essa fomentação pelo cuidado bucal é algo recente. A gente tem policiais mais antigos que lá na sua infância, lá atrás, não tiveram esse cuidado, Exato. né? Quais são os principais problemas que a senhora identifica no atendimento odontológico dos policiais hoje? Hoje, a gente percebe assim, os mais antigos têm muita falta de dente, porque é como você disse, aquela cultura antiga,
ainda você ia no dentista para arrancar dente, não é mesmo? Hoje não, a gente procura manter o máximo possível aquele dente na boca. Você faz um canal, você faz uma prótese, em último caso não deu jeito, vai fazer um implante, né? Então a gente tem visto bastante isso no pessoal mais antigo, tem muitas falhas, muitos problemas de gengiva, alguma coisa assim. Já dos mais novos, você percebe uma diferença muito grande. É muito mais difícil você ter falta de dentes e outros problemas. E isso ocorre, inclusive, até porque o próprio edital para ingresso na Polícia Militar exige uma Já quantidade tem uma mínima de dentes, exigência, é exato, isso, né? E esse é um problema também que a gente pode identificar não só com os policiais, mas também com a população em geral, né? Sim, com certeza. E a senhora deve identificar, provavelmente, quando atende os dependentes dos policiais militares, né? Exato. A gente percebe muito que hoje, eu vejo assim, as crianças do nosso pessoal, eles já têm um cuidado maior, sabe? Os pais já estão cuidando mais das Exato, crianças. né? Até porque é um problema que pode advir custos lá na frente, né? O trabalho preventivo certeza. sempre sai mais barato, né? Sim, a prevenção sempre é mais barata. Nós falávamos aqui sobre a questão do atendimento. Na verdade, existe uma parceria entre a Polícia Militar e a CACEMES, é isso? Sim, nós temos essa parceria. Então, algumas especialidades que a gente não possui ali dentro, a gente acaba encaminhando para os colegas da CACEMES. Nós temos também alguns colegas atendendo lá dentro, né? E atendem outros órgãos também, não só da Polícia Militar. O nosso lado, somente o nosso pessoal mesmo, é exclusivo. Mas eles fazem essa parceria ali com a gente e acaba ajudando. E eu penso que o lado mais importante desse atendimento é que ele é 100% gratuito. Sim. Tirando essa parte da prótese, que é Isso. uma parte terceirizada, sim. E, na verdade, o policial que pode ser atendido é, inclusive, o policial que não tem plano de saúde. Com certeza. Todo policial que chegar lá, ele vai ser atendido. E existe alguma especificidade em relação ao policial do interior? Como é que ele faz para ser atendido? Se ele precisa marcar antes, ele precisa agendar? Sim, a gente pede um agendamento por conta de controle do pessoal mesmo, para a gente ter o controle de atendimento. Mas se chegar um colega de interior, muitas vezes eles chegam ali e passam na junta médica, eu estou com o dente quebrado, eu estou com uma dor, a gente acaba atendendo também, entende? Eles aproveitam a viagem e tudo mais, mas sempre serão atendidos. Os pacientes que chegarem com dor, mesmo sendo do interior ou da capital, serão atendidos. A senhora disse que já está na iminência de completar 25 anos, Exato. Pretende se aposentar? Pretendo. Não sei agora, mas eu gosto muito dali, então eu acho que por enquanto ainda não. O trabalho que a senhora desenvolve é de excelência. Sim. E a Polícia Militar agradece Eu muito faço o trabalho com da muito senhora. carinho e amor. Que bom. Esse é um programa que é uma parceria da Polícia Militar com a Assembleia Legislativa. Nós vamos agora para um intervalo, acabamos o nosso primeiro bloco e já retornamos. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Retornamos com o terceiro bloco do programa PMMS em Ação. E agora vamos mudar um pouco o enfoque da nossa conversa, mas ainda no campo da saúde. Vamos falar agora sobre endocrinologia, comorbidade, diabetes, enfim, doenças que estão aí presentes no nosso dia a dia e que prescindem do nosso cuidado. Para conversar conosco está aqui a Tenente Caterine Keiko. Ela é endocrinologista e trabalha na Policlínica da PMMS. Lembrando sempre que o atendimento da Policlínica da PMMS é um atendimento gratuito para os policiais e os seus dependentes.
Dependentes, no caso, seriam a esposa, no caso do policial masculino, o marido, no caso da policial feminina, e os seus filhos. Bem-vinda, tenente, muito obrigado pela presença. Obrigada, senhor. Você se formou quando? Eu me formei em 2014 aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e fiz minha residência de clínica médica lá também, no Hospital Universitário, e minha residência de endocrinologia em São Paulo. Sempre quis ser médica? Sim. E sempre quis ser policial? Não. E como é que se deu essa transição, então, de médica para médica policial? Vamos assim dizer que eu tive um incentivo, né? Eu tenho um policial em casa, né? Meu esposo, ele é policial e ele que me incentivou e fez a inscrição no concurso. É muito bacana ver como que, às vezes, a pessoa que não pensa em ingressar na corporação, quando ela tem um parente ou alguém muito próximo e possa dizer para ela o quão bom é a polícia militar, o quão boa, né, a polícia militar, e entrando ela percebe realmente isso, né? Como a nossa corporação é uma corporação realmente que recebe de braços abertos todos aqueles que são comprometidos em servir a população. Como é que foi o seu curso de formação? Foi tranquilo? Diferente do que você imaginava? A gente teve uma peculiaridade, né, que foi a questão da pandemia. Então, a gente teve uma parte do curso que foi online e teve uma parte que foi lá na academia, mas, assim, foi bem diferente, na verdade, de tudo que eu já vivenciei, assim, porque o curso, na verdade, a formação, o policial do quadro de saúde já tem. O que ele vai aprender seria a ser um policial e médico, é isso, né? A parte militar é isso, né? Mais a questão do direito, né? E das normas mesmo da instituição. Entendi. Hoje você trabalha na policlínica, mas eu comentei no início que você é formada na parte de endocrinologia, mas na verdade o atendimento ele é geral, é isso? Isso, lá somos em vários especialistas, né? E a gente atende os policiais militares e os familiares, assim, temos várias especialidades lá. Então não é necessariamente só na parte de endocrinologia que você presta atendimento? Não, na verdade meu concurso foi para clínica médica. Entendi. E essa procura ela tem sido grande? Tem sido, assim, média, vamos assim dizer, devido à pandemia também. Da pandemia, né? Isso. Entendi. Você sabe me dizer quais são as especialidades que a policlínica oferece? Sei, somos 3 ortopedistas, tem um cirurgião geral, um pediatra, que são os coronéis, né? Tem um oftalmologista, uma cardiologista, um psiquiatra, um urologista, um ginecologista obstetra e 2 clínicas. Eu, que sou endócrino, e a doutora Carolina, que é reumatologista. E no caso, o policial médico, ele trabalha em regime de dedicação exclusiva, é isso? Não. Nós temos o horário, né? Isso. E aí cumprimos esse horário. Entendi. Considerando o perfil do policial com o cidadão que não é policial, existem diferenças de diagnósticos? Assim, tem características próprias do policial militar que diferem da população, ou os problemas geralmente são comuns? Geralmente são problemas comuns mesmo, e estão muito relacionados, assim, às vezes com a própria atividade, de lesões ortopédicas mesmo, ou mesmo de doenças associadas, assim, hipertensão, diabetes, sobrepeso, obesidade, então, e problema de colesterol temos bastante. Essa parte, então, seria mais afeta a endocrinologia, é isso? No caso do policial militar masculino, ele tem uma certa resistência, como do homem de uma maneira geral, tem uma certa resistência em procurar um tratamento preventivo, né? É uma característica muito mais comum às mulheres do que aos homens. No caso do policial masculino, quando ele procura o endocrinologista, ele seria em razão do que, necessariamente? Geralmente eles procuram assim, o especialista quando algum exame veio alterado. O que é mais comum é o exame da glicemia ou do colesterol mesmo, né? Teve um recém-diagnóstico de diabetes ou teve um recém-diagnóstico de alteração de colesterol, às vezes o colesterol está alto. O que provocaria esse colesterol alto? Seria a má alimentação, a falta de exercício físico? Assim, a gente tem partículas de colesterol, tem a partícula boa, que a gente chama o HDL, e tem aquela partícula que é ruim, né, que é o LDL, que a gente chama de colesterol ruim, né.
Normalmente o LDL está relacionado, tem uma parte genética, 70%, mas 30% é o estilo de vida da pessoa. A alimentação, que hoje a gente consome às vezes muito industrializado, comidas muito gordurosas, açucaradas, tudo isso contribui para o aumento do... A pandemia tem contribuído para isso, né? A questão hoje as pessoas consomem muito mais produtos delivery e muitas vezes ao fazer os pedidos não se tem muita atenção em relação ingredientes. Exato, né? ao que os ingredientes são utilizados, é isso? Seria? Isso, o preparo, os ingredientes, né? Às vezes as pessoas preferem coisas mais rápidas, tipo lanches, pizzas, que são mais fáceis, né? Então tem contribuído sim, tanto é que existem estudos, né, que falam que houve um aumento de peso ali da população geral de 2 quilos, de 20% da população por conta da pandemia. Entendi. Tenente, a gente, com o advento da pandemia, passamos a ter contato com alguns termos médicos que eram próprios dos médicos, evidente, mas que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Evidente que o dos mais visíveis é o uso da máscara, né? Não se fazia uso da máscara, mas no ambiente médico é uma coisa absolutamente normal. E também a gente passou a ouvir alguns termos como comorbidades, intubação, extubação, enfim. E dentre as comorbidades, o que mais tem se falado é em relação à obesidade. Só que a obesidade é algo visível, você consegue observar a pessoa que está acima do peso de uma maneira até tranquila. Mas existe uma série de comorbidades que elas não ficam aparentes. E muitas vezes a pessoa ela aponta a comorbidade de outra, sendo que ela pode possuir uma comorbidade e nem se dá conta, né? Verdade. Eu acho que a diabetes seria um bom exemplo, porque a diabetes é uma doença silenciosa, né? Isso. Eu com 44 anos, que sintomas eu poderia perceber em relação à diabetes se eu fosse acometido dela nesse momento? Os sintomas assim predominantes de uma alteração de glicemia, assim, que a pessoa não sabe que tem o diagnóstico e está mantendo os níveis altos, geralmente é muita sede, muita fome, faz bastante xixi, tem um emagrecimento rápido, então geralmente são esses sintomas do descompensação, né? Isso. Isso no caso do homem, né? Seria ou uma característica comum a homens e mulheres? Não, isso? é uma característica comum. A homens e mulheres? Isso. Em relação à tireoide, quem apresenta mais problemas em relação à tireoide? Seria a mulher ou o homem? Na verdade, não existe uma prevalência, assim, né? As doenças são prevalentes nos dois sexos iguais. Só que existem algumas algumas doenças que podem ter mais em mulheres, ou elas podem ter uma predisposição maior, como o hipotireoidismo, que é mais comum em mulheres acima de 40 anos. Então, mas normalmente não tem uma... Tem algum sintoma que indique que existe ali uma disfunção na tireoide? Existem alguns sintomas, assim, por exemplo, queda de cabelo, a unha fica mais quebradiça, o intestino fica mais lento, aí depende do tipo de alteração da tireoide. A tireoide ela pode funcionar demais, a gente chama de hipertireoidismo, ou ela pode funcionar de menos, que a gente chama de hipotireoidismo. Quando ela funciona demais, normalmente a pessoa tem emagrecimento, ela tem tremores, ficam com aqueles olhos que às vezes ficam mais saltados. Quando ela funciona de menos, que a gente pode ter a queda do cabelo, as unhas mais fracas, o intestino mais lento. Aí depende do tipo de alteração. Entendi. Só gostaria de deixar um recado para nossos espectadores em relação aos cuidados que devem ter em relação à alimentação, aos cuidados. Claro, na verdade, assim, a qualidade de vida tem muito a ver com o nosso bem-estar, né? Tem a ver com a gente estar bem na parte mental e também na parte da saúde. Se você acha que você tem alguma alteração, procure algum especialista ou procure um atendimento médico para a gente avaliar, para a gente ajudar no que puder, né? Bom, chegamos ao final do nosso programa PMMS em Ação. Queria agradecer enormemente a participação da Tenente Caterine pelo trabalho desenvolvido, pela disponibilidade em vir nos atender. Muito obrigado, Tenente. Eu que agradeço, Major. Bom, esse programa PMMS em Ação é uma ação conjunta da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com a Assembleia Legislativa. Eu peço para que você, que admira o trabalho da polícia, que queira conhecer mais o trabalho desenvolvido pela nossa corporação, nos acompanhe nas redes sociais. Basta procurar por PMMS Oficial
em todas as redes sociais, estaremos lá com todas as informações a respeito do nosso trabalho, porque lembre-se, a PMMS não para.